Nós vamos continuar o nosso estudo hoje no Evangelho de João. Nós temos estudado esse Evangelho, que é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque ele nos fala a respeito de Jesus, e nós temos estudado ele assim, sem pressa, cuidadosamente, entendendo que essa mensagem é a mensagem mais importante que a gente possa vir a estudar. Nós estamos hoje no capítulo 8, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir no capítulo 8, se você não trouxe uma Bíblia contigo, vai aparecer no telão. E na TV para você poder acompanhar também. E nós vamos hoje continuar o nosso estudo. Aproveito para dizer que se você perdeu alguma das mensagens, ou se você vier a perder algumas das mensagens, nós temos um canal no YouTube. Você pode entrar no YouTube, na barra de busca você coloca Primeira Igreja Batista da Ilha, vai aparecer o nosso canal e ali você pode se inscrever. E se você se inscrever e clicar no sininho que tem ali, toda vez que a gente postar um novo vídeo, você vai receber uma notificação, vai aparecer para você no teu celular, no teu e-mail, a Igreja Batista postou um novo vídeo, e você pode de lá assistir ou encaminhar para alguém, enfim, é um recurso para ajudar você a não perder nada que está acontecendo aqui. Hoje nós vamos olhar uma das histórias mais conhecidas e amadas da Bíblia. Quando a gente começar a ler, você vai lembrar dessa história. Mas é a história mais debatida de todo o Evangelho de João. Tem um debate muito grande ao redor dessa história, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 8. Hoje o nosso texto vai ser dos versículos 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 ao 11, diz o seguinte: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo, e os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, versículo 5, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Versículo 7. Visto que estavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse... Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver em pecado, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele, então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Bem famosa a história, né? Bem conhecida, bem querida, essa frase de Jesus: eu também não te condeno, vá e abandone a sua vida de pecado, ou em algumas traduções, vá e não peques mais, né? É muito famosa, muito querida. Mas eu falei que esse texto é um texto muito debatido, e é verdade. É o texto mais debatido do Evangelho de João, porque na sua Bíblia, provavelmente lá no rodapé, ou em algum lugar da sua Bíblia, vai dizer o seguinte, que o capítulo 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, não consta nos manuscritos mais antigos. Na minha Bíblia diz, muitos manuscritos não trazem essa história. Se você encontrar aí na sua Bíblia, a maioria das Bíblias dizem alguma coisa a respeito disso. E é verdade. Tem muitos manuscritos da Bíblia que não constam essa história. Inclusive, essa história ela aparece aqui no capítulo 8 de João a partir dos manuscritos do século V. Os anteriores ao século V não tem essa história, não está ali. E tem até um manuscrito onde essa história está no Evangelho de Lucas e não no de João. E aí existe um debate a respeito dessa história para saber, essa história estava na Bíblia, estava originalmente nos manuscritos ou não estava, porque ela aparece em algumas, em outros não, e outros aparecem em outro livro da Bíblia. E os estudiosos têm duas possibilidades, duas opiniões a respeito disso. A primeira é que ela estava no original,
E com o passar do tempo, porque com medo de que as pessoas pegassem a fala de Jesus, eu também não te condeno, vai, não peques mais, que as pessoas usariam isso como desculpa para cometer adultério, tentando achar ali um motivo, Jesus não condena isso, que foi retirada do livro, dos manuscritos. Outros têm a impressão de que essa história aconteceu veridicamente, nunca foi registrada nos manuscritos, mas era falada, contada por via oral. As pessoas falavam dessa história, mas nunca foi no manuscrito. E que depois de passado algum tempo, um dos copiadores do manuscrito inseriu essa história, que era muito querida, muito amada e era verídica, mas que não fazia parte dos documentos originais. E é interessante porque os estudiosos apontam algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente entender. Essa história, ela não conta nada novo e nada que seja incompatível com o Novo Testamento. Vamos entender. Nessa história, Jesus está ensinando. Nada novo, né? Nessa história, os líderes religiosos estão armando uma pegadinha para Jesus. Também nada novo no Novo Testamento. E, através dessa pegadinha, Jesus utiliza essa situação para ensinar a eles aquilo que realmente Deus quer da gente. Mais uma vez, nada novo. Então, essa história ela não contradiz nada do Novo Testamento, inclusive ela é apoiada por muitas coisas no Novo Testamento. Uma prova disso é que você poderia tirar essa história da Bíblia e ela não faria diferença doutrinária ou teológica nenhuma. É só mais uma história que é condizente com o restante do Novo Testamento. E por isso essa história ainda está na sua Bíblia e ela ainda é contada e ensinada, e é o que eu vou fazer hoje também. Vou ensinar essa história para vocês porque ela está na sua Bíblia, ela é condizente com o Antigo Testamento e ela é amparada, com o Novo Testamento, ela é amparada por outros textos também do Novo Testamento. Mas é uma história bem dramática, não é? Uma história dramática. O Jesus, vocês lembram da semana passada, o alvoroço que teve, Jesus agora está ensinando, e o versículo 3 diz que eles trazem uma mulher para Jesus, que foi pega em adultério. Olha o versículo 3 comigo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultérios, pegaram ela em flagrante, e trouxeram para Jesus, que já tinha um grupo ao redor dele, e vão usar essa situação para armar para cima de Jesus. Pega em flagrante. E olha o que eles dizem no versículo 5. Jesus, na lei, Moisés ordena que seja apedrejada a adúltera. Na lei de Moisés, na Bíblia do Antigo Testamento. E o Senhor, o que diz? Estão entendendo a pegada? Jesus, a lei diz isso. O Senhor vai quebrar a lei? E o Senhor, o que diz? E vamos só jogar essa batata quente na mão de Jesus e vamos ver o que Jesus vai fazer. E vamos tentar pegar ele nessa história. É interessante que eles vêm com essa mulher pega em adultério, eles falam com Jesus a respeito da lei, e eles falam que a lei mandava apedrejar tais mulheres. Mas será que é isso mesmo que a lei diz? Vamos conferir o que a lei verdadeiramente diz? Dá uma olhada na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 22. Lá no comecinho, lá no Antigo Testamento, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Nos relata o que a lei diz. Diz assim, Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Essa é uma das referências da lei. Vamos olhar Levítico 20, 10. Levítico, alguns livros mais para trás, outra referência da lei com relação ao adultério. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Nos diz novamente o que a lei diz a respeito desse assunto. Levítico 20, 10 diz assim: se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Agora olha comigo de novo, João capítulo 8, versículo 5. Jesus, a lei de Moisés ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. Será que é isso que a lei diz? A lei diz que o homem e a mulher devem ser apedrejados. Cadê o homem nessa história? Percebeu que nessa história não aparece homem nenhum? Segredinho aqui, só para
ajudar a história a andar, segredinho, mas adultério não se faz sozinho, caso você não saiba. E é por isso que a lei fala que tem que lidar com os dois, não só com um. E eles trazem só a mulher para Jesus e diz, Jesus, tem que apedrejar. E o Senhor o que diz? Olha só a pegadinha. O que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, eles não estão preocupados com a lei. Eles não estão preocupados com a lei de Moisés, e será que Jesus está sendo condizente com a lei de Moisés? Eles não estão preocupados com a justiça com essa mulher. Eles estão usando essa mulher porque eles não amam a lei, eles odeiam Jesus. E nós vamos usar essa mulher e o pecado em flagrante que ela foi pega, nós vamos usar isso para pôr Jesus numa saia justa, para ver o que ele vai fazer, para tentar trazer descrédito a Jesus como líder entre o povo. E era uma saia justa, já ouviu a expressão, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega? Né? Era essa a situação de Jesus, sabe por quê? A lei de Moisés dizia, tem que apedrejar, tem que eliminar o mal do meio do povo. Mas em Jerusalém, nessa época em Jesus está ali, existia uma outra lei, que era a lei romana. Jerusalém tinha sido conquistada pelo Império Romano, e os romanos reinavam ali, e os romanos diziam o seguinte, não pode executar ninguém sem antes passar por uma corte de lei. Tem que ter um juiz, tem que ser ouvido, tem que ser dada uma sentença, depois pode sim sentenciar à morte ou não. Eles já tinham um sistema legal, jurídico, mais parecido com o nosso hoje. Então, a lei de Moisés dizia, tem que matar. A lei vigente na cidade dizia, não pode matar, sem haver um processo jurídico legal. Então, se Jesus diz, eu vou contra a lei de Moisés, ninguém vai ouvir ele mais. Vai perder seu crédito porque, poxa, está indo contra a Bíblia. Se ele diz, não pode apedrejar, eu sou de acordo com Moisés, provavelmente ele iria preso pelos romanos. Provavelmente ele seria preso por quebrar a lei dos romanos, que seria outra forma de se livrar de Jesus. De qualquer forma eles se livram de Jesus, ou porque ele negou a lei de Moisés, ou porque ele foi contra a lei romana, foi preso e agora está fora não consegue ensinar ninguém. De qualquer forma a gente se livra desse cara. Esse é o intuito deles. Botar Jesus numa saia justa, e numa saia justa colocaram. E o que Jesus faz nessa situação? Em versículo 6, a segunda parte, diz que ele se dobra ao chão e começa a escrever com a mão no chão, com o dedo no chão. O texto não nos diz o que ele escreveu, a Bíblia não deixa isso claro, mas você pode anotar com uma das perguntas para perguntar para ele um dia. Essa é uma das que eu quero saber. Jesus, o que o senhor escreveu? A Bíblia não diz, mas tenho curiosidade para saber o que ele escreveu. Ele começa a escrever no chão, fim do versículo 6, e no versículo 7, os líderes religiosos estão querendo que Jesus responda logo, porque isso é uma armadilha, eles querem que Jesus caia o quanto antes. Então, Jesus, responde aí, Jesus. O senhor não vai responder perguntas? Jesus, fica em pé, nós estamos falando contigo, responde para a gente, fizemos uma pergunta, clara a pergunta, responda. Jesus fica em pé, olha para eles e fala, beleza, vocês querem falar de lei? Então vamos falar de lei. Você que nunca quebrou a lei, joga a primeira pedra. E é interessante que o texto diz que ele volta a escrever no chão, dá o veredito, escreve no chão, e que as pessoas foram saindo uma por uma, começando pelos mais velhos. O que tem a ver ser mais velho com sair primeiro, hein? Eu não sei, vou te dar o que eu entendo. Eu entendo que tem a ver com maturidade. Eu entendo que os mais velhos ali sabiam muito bem dos seus defeitos, das suas falhas, daquilo que eles não tinham tudo redondinho na sua vida. E se você está amadurecendo na sua idade, parte da maturidade é reconhecer, cara, eu não tenho todas as respostas. Eu não sei todas as respostas certas, o meu comportamento é pela graça de Deus. Você começa a perceber o quanto você é deficiente e precisa de Deus. E eu creio que os mais velhos foram saindo e os mais novos olhando os anciãos saindo. Se ele está saindo, eu é que não vou ficar. E foram um por um largando as suas pedras e foram embora e saíram e daqui a pouco sumiu todo mundo. E Jesus levanta e diz para ela, cadê seus acusadores? Ninguém te acusou? E ela diz, não, Jesus, ninguém me acusou. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa mulher, pega em flagrante,
Na cabeça dela, ela estava a minutos da sua morte, na cabeça dela. Já exposta publicamente no templo, na frente de muita gente, na frente de Jesus, que é o mestre da lei, e ameaçada de ser apedrejada e pessoas ali prontas para jogar pedra nela. E daqui a pouco sumiu todo mundo. Não tem mais ninguém. Fica só ela e Jesus. Note um detalhe. O único que poderia condená-la é Jesus. Porque o único que nunca quebrou a lei foi Jesus. Agora ela está na frente de uma pessoa, só restou um, porque ele poderia dizer, mas eu te condeno, porque eu nunca quebrei a lei. Mas o que ele diz? Também não te condeno, vá, segue tua vida vai continuar, não vai acabar aqui, você vai ter uma nova vida agora, segue a tua vida, mas abandone essa tua vida de pecado. E aí esse versículo é interessante porque tem gente que usa esse versículo, né? Tem metade da população gosta da primeira metade do versículo, e a outra metade da população gosta da segunda metade do versículo. Eles falam, mas Jesus diz, eu também não te condeno. Moral da história, Jesus não nos condena pelo nosso pecado. E a outra metade da população fala, mas ele diz, abandone a tua vida de pecado. Moral da história você tem que abandonar a sua vida de pecado. E que fica um lado do debate puxando a sardinha teológica para o seu lado, né? Não, Jesus não condena. Não, Jesus não condena, mas tem que abandonar o pecado. E a gente fica puxando a sardinha para um lado e para o outro, tentando definir a moral dessa história. E qual é a moral dessa história, hein? Qual é a moral dessa história? Para a gente entender a moral da história, nós temos que fazer uma coisa que é crucial. Para você entender a moral da história, você precisa primeiro descobrir quem é você e quem sou eu nessa história. Senão nós vamos sair com a moral errada. Nós precisamos descobrir quem sou eu nessa história dessa mulher. E eu tenho uma notícia não muito agradável para você, mas depois você vai ver que ela é muito agradável. Eu e você somos essa mulher. E aí a gente fica debatendo a moral da história. Não, eu não te condeno. Não, vai, não peques mais. Quem falou isso foi Jesus. Me desculpe, mas eu não sou Jesus, você não é Jesus nessa história. Nós somos essa mulher. Quer ver algumas similaridades entre essa mulher? Ela foi pega em flagrante no seu pecado. Não sei você, mas eu também fui pego em flagrante no meu pecado, dos meus pecados. Você também? Ou sou só eu? Você tem pecado? Não tem? Tem? Alguns têm, outros não têm. Nós fomos pegos em flagrante no nosso pecado. Ela foi justamente condenada pelo seu erro. Justamente condenada, está lá na lei. Está certo. Nós também somos justamente condenados pelo nosso pecado. Ela tinha algumas pessoas ali que estavam prontas para jogar a primeira pedra nela, acusadores. Olha só, nós pegamos ela, vamos acusar, vamos matar ela aqui. Tinha acusadores prontos para jogar a primeira, a segunda, a terceira pedra, se fosse necessário. Eu e você, nós temos também na nossa vida um acusador. A Bíblia chama ele de diabo, que está pronto para jogar a primeira, a segunda, a terceira pedra sobre você, para te acusar, dizer que você é digno de morte por causa disso, e morte espiritual, morte eterna. Mas como ela, nós fomos pegos em flagrante, nós fomos justamente condenados e temos um acusador trazendo a gente diante do justo Deus para dizer o que o Senhor vai fazer com ele. E como ela, nós somos trazidos diante de Jesus e Jesus muda a nossa história. Essa mulher chega diante do justo para receber o seu veredito, e o veredito do justo é o seguinte: tua vida vai seguir, você vai ter uma nova chance de vida. Essa vida que você pensou que ia acabar agora, vai continuar. Vá, siga a tua vida, continue vivendo, mas abandone a sua vida de pecado. O que Jesus está fazendo aqui, gente, por favor, entenda isso. A moral da história não é eu não te condeno, a moral da história não é vai, não peques mais. A moral da história é o seguinte: Jesus, nessa fala, ele reestabelece a justiça dela sobre um novo fundamento. Deixa eu te explicar. Ela estava sendo julgada sobre o fundamento da lei, e sobre o fundamento da lei, ela era justamente culpada e condenável. Está lá. É claro para todo mundo ver. E nós também éramos justamente condenados sobre o fundamento da lei. Jesus vem e fala o seguinte: eu não vou te condenar.
Inclusive, eu vou zerar a tua conta. Essa conta que eles estão trazendo, cobrando que haja alguma coisa, eu vou zerar, não te condeno. Zerou tua conta, fechou, você não deve mais nada. Agora vá, siga a tua vida e não peques mais. Ele estabelece a justiça dela agora sobre a graça de Deus, sobre o perdão de Jesus Cristo. E aí, existe sim o mandamento, abandone tua vida de pecado, sim. A graça de Deus não quer dizer que você vai fazer o que você quiser fazer porque Deus não te condena. Não, a graça de Deus quer dizer o seguinte: você vai sim abandonar a sua vida de pecado, mas não mais por medo da pedra. Existe uma diferença muito grande entre você obedecer por medo da pedra que venham jogar em você, ou você obedecer porque um dia você teve um encontro com Jesus Cristo, com a graça de Deus, com a salvação. Ele te deu um novo começo, uma nova vida, falou, também não te condena, agora vai e sim, obedeça a palavra de Deus, mas não por medo e sim por amor. Vocês estão entendendo a diferença? Isso que nós estamos falando hoje, eu não posso te explicar suficientemente bem. Ou o Espírito Santo revela para você, ou ele não revela. E eu oro que ele revele a cada um de nós a diferença entre o que Jesus veio para fazer. A moral da história, ele pegou o fundamento dela e falou, eu vou te dar um novo fundamento. E você vai seguir a tua vida, e você vai sim obedecer, você vai sim abandonar a tua vida de pecado, mas não porque tem alguém prestes a jogar pedra, mas porque alguém te perdoou, e isso te constrange de tal forma e te motiva a viver a sua vida de forma diferente, porque a tua conta foi zerada por mim. E é o que Jesus fez por nós. Queridos, eu tenho duas escolhas com relação ao meu casamento. Eu posso ser fiel à minha esposa Julie, porque eu tenho medo de ser exposto publicamente, se eu errar nessa área, ou eu posso ser fiel à minha esposa Julie porque eu amo ela. É radicalmente diferente uma coisa da outra, não é? Ou eu posso ser fiel porque, não, eu não quero, não, meu Deus, né, vai ficar feio para mim. Ou eu posso ser fiel porque eu amo a minha esposa. A diferença é que quando eu sou fiel só por medo de passar vergonha pública, o meu coração não é dela. Eu tenho medo da pedra que vão jogar em mim. Quando eu sou fiel à minha esposa porque eu a amo, o meu coração é dela. Está entendendo a diferença? O comportamento é o mesmo, mas o que muda é a minha motivação. E, gente, a graça de Cristo é isso. O comportamento é o mesmo. Claro que você vai seguir aquilo que está aqui, você vai abandonar a sua vida de pecado, mas não mais por medo da pedra, porque Jesus levou a pedra lá na cruz. Agora nós vivemos uma vida de santidade, sim, mas porque o nosso coração é dele. Eu não tenho medo da pedra, eu tenho amor por Jesus. E isso muda completamente. Aí a gente entende quando Jesus diz, cara, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você não é um peso, não é uma lista de coisas para você fazer. É por amor que você faz o que você faz. Queridos, isso é cristianismo. O resto é legalismo. E deixa eu te explicar. A palavra legalismo, ela tem a raiz, obviamente, em legal ou lei. Legalismo está centrado, está baseado na lei. Eu preciso cumprir a lei para ser aceito. Isso é legalismo. Cristianismo vem da palavra Cristo, está centrado na pessoa de Cristo Jesus, e não o que eu faço, mas o que Ele fez no meu lugar. Cristianismo não tem a ver com a minha perfeição, tem a ver com o fato que Ele zerou a minha conta, glória a Deus por isso, e me deu um novo começo, falou, André, sim, abandone a sua vida de pecado, mas não por medo de pedra, porque eu te amei, porque eu te perdoei, porque eu demonstrei graça sobre a sua vida. Isso é cristianismo. E, gente, vou falar o que eu já falei algumas vezes aqui, não aceite imitações, porque estão vendendo imitações aí a rolé. E tem muita gente que a experiência deles com igreja tem mais a ver com legalismo do que com cristianismo. E a gente pensa que é uma lista de regras que a gente precisa seguir. Tem muita gente buscando viver a alegria e o contentamento e o fardo leve que Jesus promete e não está encontrando, porque não entende o que é cristianismo. São duas coisas radicalmente diferentes. Não aceite imitações. Tem muitas igrejas hoje que pregam mais legalismo do que cristianismo. E é tão prevalente no nosso meio hoje que a gente nem identifica mais.
Passa batido, porque é o que a gente está acostumado. Faz, porque senão Deus vai pegar. Deus é o cara com a pedra esperando você mancar para te tacar a pedra. Gente, o Evangelho diz que Deus mandou o seu Filho para receber pedrada por nós, para zerar a nossa conta, para que a gente vivesse uma nova vida, em novidade de vida, perdoados e seguindo sim, obedecer, mas porque nós amamos a Deus. Esse é o Evangelho. Semana passada nós falamos sobre fake news, lembra? Os boatos que corriam a respeito de Jesus. Ele é um bom homem, ele está enganando o povo, tinha um monte de fake news. Fake news é uma palavra em inglês para notícia falsa, né? A mensagem de hoje tem a ver com a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia de Jesus. E é por isso que ela é boa notícia, porque a nossa vida estava acabando, justamente condenada, só jogar pedra e acabar. Jesus diz, vai, vive a tua vida, segue a tua vida. Continua vivendo, você tem um novo começo, porque eu paguei um preço para você ter um novo começo. Segue a tua vida e abandona essa vida de pecado, porque você tem algo muito melhor, algo muito mais maravilhoso pela frente. Isso é a boa notícia, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E é a moral dessa história é que nós éramos justamente condenados, pegos em flagrante, com o acusador pronto a jogar pedra. Nós somos trazidos diante do justo juiz, e o justo juiz diz o seguinte, eu pago o preço, você vai e vive a tua vida, mas viva a tua vida de forma diferente, porque eu te amei e me entreguei no seu lugar. Tem gente dentro de igreja hoje que nunca entendeu isso. E porque nunca entendeu, nunca experimentou o cristianismo. Tem gente que se diz cristã, que nunca entendeu isso que a gente acabou de falar. E que ainda está obedecendo por medo de levar pedrada. E é pesado e é difícil. E a gente só obedece pelo medo. Nosso coração não é de Deus. A gente só faz porque não queremos ser expostos, não queremos levar pedrada. Eu creio que hoje Deus quer mudar o fundamento da sua justiça. Se você está nessa situação. Jesus quer fazer a mesma coisa. Pela lei, meu irmão, você é condenado. Mas eu posso te dar um novo começo. Eu posso reconstruir a tua vida sobre um novo fundamento. Dá uma olhada comigo em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. Aliás, se isso é novo para você, se essa forma de falar é novidade para você, você nunca ouviu isso, eu te encorajo a você ler o livro de Gálatas. Não é muito comprido e ele fala extensamente sobre a graça de Deus e sobre o nosso novo fundamento. Gálatas capítulo 2, versículos 16 e 17. Aliás, 15 e 16, diz assim, nós judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Última frase, porque pela prática da lei ninguém será justificado. No fundamento da lei, não tem esperança para mim e para você. E o que Jesus vem para fazer na cruz, ele vem mudar esse fundamento. Eu vou dar um novo fundamento para você. Graça. E agora eu quero o teu coração, e você vai obedecer sim, mas não é mais por medo, é por amor. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, versículo talvez mais famoso da Bíblia, é o 16, o 17 é muito importante também, diz assim, porque Deus, estou no 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o 17, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Sabe por que Jesus não veio para condenar? Porque nós já estávamos condenados, não precisava mais alguém para condenar, já estava condenado, pedra na mão, pegos em flagrante, a condenação estava ali, só faltava executar. E aí Deus intervém, Jesus intervém, diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, porque você já está condenado. E eu vim para colocar você sobre um novo fundamento, e esse novo fundamento vai fazer com que você viva de forma diferente, e você viva para a glória de Deus, e o meu coração seja seu. Hoje eu quero orar com você que
já ouviu isso, mas você não tem conseguido viver nesse fundamento. Talvez você foi exposto à igreja por muitos anos da sua vida e nessa igreja estão vendendo uma imitação. Que no Brasil hoje mais tem é imitação do cristianismo disfarçado em legalismo. Que não liberta, que não transforma, porque não tem o nosso coração. Se você tirar a pedra, a pessoa vai lá e faz o que quiser, porque era o medo da pedra, não era o amor que transformava. Eu quero orar contigo hoje, você pode ter um novo fundamento sobre a sua vida. E eu quero orar também com você, que talvez tem gente aqui que fala, eu estou aqui na igreja, eu estou só investigando, eu vim só para ver como é que é, eu não sou cristão, eu estou só investigando o que está acontecendo, e eu acho que cristianismo é igual às outras religiões, é só mais uma lista de afazeres. Tem gente que acha que só muda o endereço, a lista é a mesma coisa. Nós temos a nossa, outra religião tem outra lista, mas tudo é lista para você seguir. Eu quero te dizer o seguinte, o cristianismo é o único que oferece não uma lista para obedecer, mas um Deus que leva a pedrada por nós, para que nós possamos continuar a viver. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões e filosofias do mundo. Todas elas têm listas. Mas somente no cristianismo, Deus do universo nos recebe diante da presença dele e o acusador diz, e aí, o que você vai dizer? Ele diz, não te condeno, eu pego a pedrada. Vai, vive a tua vida. Somente o cristianismo oferece um Deus que se oferece por mim e por você e que constrói a nossa justiça sobre um novo fundamento, para que nós possamos obedecer Ele por amor. Gostaria de pedir que você fechasse seus olhos comigo, para que a gente pudesse orar. Gente, não existe verdade mais importante do que essa que a gente está discutindo. Talvez para você eu não falei nada de novo hoje. Se é o teu caso, glória a Deus, então você já entendia, amém, é só para você lembrar aquilo que você já sabe. Mas se você não entendia isso ainda, essa é a mensagem mais importante, é a verdade mais importante que você pode ouvir. Que a graça de Deus tira o medo da pedra. Porque Jesus levou a pedra no teu lugar. E sim, Ele quer que você viva uma vida longe do pecado. Mas que a tua motivação seja amor e não o medo. Essa é a graça, isso é cristianismo. Isso é evangelho, boa notícia. Eu pensei que eu ia morrer e Jesus falou, segue a tua vida, André. Você não vai acabar a tua história aqui não. Eu vou te dar uma nova vida, uma nova chance. Essa mulher estava perto de morrer. Ela recebe uma nova vida como nós recebemos, mas agora vai, viva a tua vida como alguém perdoado, lavado, dado uma segunda chance. Viva a tua vida de forma diferente por causa do que eu fiz por você. E se você não entendeu isso ainda hoje, você quer construir a sua vida sobre um novo fundamento, hoje é a sua chance de fazer isso. De você dizer, Deus, se é verdade isso, eu quero essa leveza, eu quero te dar meu coração, não só a minha obediência forçada e amedrontada, mas o meu coração de verdade, te amar. E eu quero orar com você que talvez está se decidindo quanto ao cristianismo, e na tua opinião o cristianismo é só mais uma lista, só muda o endereço. Eu quero orar com você para que Deus mostre no seu coração que o cristianismo só dá a lista, a Bíblia diz isso, para que a gente veja, para que a gente possa ver que não cumprimos. E aí, após entendermos que a gente não cumpre, Deus traz a resposta. A lista é só para mostrar para a gente que a gente não dá conta. A lista é só para fazer com que a gente venha para Jesus e entenda que eu preciso de um Salvador. E somente o cristianismo oferece um Salvador. Então, Deus, eu oro hoje com aqueles que estão recebendo uma revelação dessa verdade.
E Deus, nós dependemos inteiramente do Teu Espírito Santo nesse momento para fazer isso, porque eu não posso convencer, eu não posso explicar. Ou o Senhor mostra, ou o Senhor convence, ou o Senhor abre o nosso coração, ou passa batido isso que eu falei. Então, o Espírito Santo de Deus vem sobre nós nesse momento e fala com Teus filhos, fala com Teu povo, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento do que é verdadeiro cristianismo, dá-nos entendimento do que é a moral dessa história, dá-nos entendimento, ó Deus, que esse é o Evangelho. Não somos mais condenados. Sim, fomos pegos em flagrante, sim, merecedores de morte, mas o Senhor nos dá nova vida. A vida continua, a vida segue, mas não é a mesma vida, porque eu pensei que eu ia morrer, agora eu vou viver de novo, eu vou viver de forma diferente, porque me deram uma segunda chance. Deus, para aquele que hoje está ouvindo e entendendo isso pela primeira vez, Pai, faz criar raiz no coração, em nome de Jesus, essa palavra, Pai. E dá-nos uma aversão a toda outra versão dessa história, Pai, toda falsificação do Evangelho, dá-nos uma aversão, Pai. Pai, para aqueles que é difícil de compreender, isso é difícil de aceitar, porque não tem mais nada na vida que é assim. Quem que nos trata desse jeito? Não existe isso em lugar nenhum. Pai, abre os nossos olhos para entender exatamente por isso que é graça. Por isso que cantam maravilhosa graça. Graça singular, não tem nada igual, não existe nada igual. Graça que transforma, graça que muda a vida de pessoas, graça que transforma o caminhar de pessoas, é porque é poderosa, é porque não tem nada igual, é porque é surpreendente, é porque é arrasadora, é porque é radical, que às vezes até é difícil da gente entender e aceitar. Ajuda-nos, Deus, a entender, e ajuda-nos a aceitar. Não porque a gente é digno, mas se a Tua palavra diz, e se está escrito em todo o livro de Gálatas, toda a carta aos Efésios, só fala disso, não é mais lei, é graça, é Jesus. Deus, então, abre os nossos olhos para aceitar isso e para viver esse tipo de cristianismo. E eu oro com meu irmão, a minha irmã hoje, que quer isso. Com seus olhos fechados, você que quer isso, fala isso com Deus. Fala, Deus, constrói a minha vida hoje sobre um novo fundamento, Deus. Deus, eu estou vivendo a minha vida sobre o fundamento da lei, eu estou com medo de pedra, eu estou cumprindo só porque eu tenho medo, mas Deus, eu quero cumprir não por medo, mas por amor, porque o Senhor tem o meu coração, e por isso eu te sigo, porque eu te amo. Se esse é o teu desejo, fala isso com Deus hoje. Deus, eu preciso de uma experiência com a tua graça. Eu preciso de uma experiência com o Teu perdão como eu nunca experimentei antes. Deus, constrói a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs sobre um novo fundamento hoje, Pai. E que a gente, ao entregar o nosso coração para o Senhor, possa ver sair desse coração atitudes diferentes, pensamentos diferentes, uma leveza diferente. Porque Jesus me transformou, está mudando a minha vida. Eu tive um encontro com o Salvador, que me deu uma nova vida, uma nova chance, me botou sobre uma nova rocha, os meus pés firmemente plantados sobre uma nova rocha, que é Jesus Cristo, e a graça e o perdão recebidos nele. E Deus, com aqueles que estão aqui hoje, que não se identificam ainda como cristãos, estão investigando, estão ouvindo, estão curiosos, estão buscando, mas não se decidiram ainda. Deus, eu oro que o Senhor revele de forma muito clara a diferença entre o cristianismo e todas as outras ofertas que existem lá fora. Que seja exposto, Deus, que não é só mais uma camisa de força e uma lista de regras, mas é um Deus que deu uma nova chance para a gente, que deu nova vida para a gente. Diz, viva assim, essa vida diferente, viva diferente, porque você foi perdoado. Que eles possam entender a mensagem do cristianismo, Pai.
Deus, faz a tua obra no nosso meio nessa noite, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela verdade da tua palavra. Nós te agradecemos por quão radical ela é, Pai. E nós dizemos nessa noite, Deus, que ela é digna do nosso coração, digna das nossas vidas, por essa mensagem radical que ela é, Pai. E é por ser radical que nós deixamos tudo para trás para seguir ao Senhor, é por ser radical que nós nos dedicamos a isso, não como uma religião, mas como um estilo de vida, Pai. Ajuda-nos a viver esse cristianismo, Pai. Ajuda-nos a entender que a moral da história é que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua presença conosco. Continua falando aos nossos corações e nos ajudando a entender e aprofundar o nosso conhecimento dessas verdades. À medida que nós aprofundamos, que nós possamos viver em novidade de vida, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Você entendeu? Porque quando a gente entende isso, eu sei que a gente é batista, eu sei que a gente é sulista. Você não precisa dançar por fora, assim, no teu corpo, mas dentro do teu coração você tem que estar dançando agora. Tá? Se você entendeu isso, cara, isso muda tudo. Isso muda tudo. A minha oração é que Deus revele isso ao nosso coração, que a gente possa viver de forma diferente. Aí vim na igreja, eu não venho na igreja porque tem que vir, eu venho na igreja porque o meu acusador queria jogar pedra e Jesus falou, não, tem nova vida. Aí eu abro isso aqui para Deus falar comigo, não porque o pastor disse que tem que abrir, mas eu abro isso aqui porque o cara que me amou escreveu uma carta para mim e ele quer falar comigo hoje, é diferente. E aí eu paro para colocar as decisões da minha vida diante de Jesus, não porque é isso que crente faz, eu faço isso porque a vida que eu estou vivendo não é minha. Paulo diz, a vida que eu agora vivo, não vivo por mim mesmo, eu vivo por Cristo que me amou e se entregou por mim. Então como é que eu vou viver a minha vida sem consultar a esse Cristo que me deu essa vida? E aí o cristianismo não é lista de regras, vem na igreja, leia a sua Bíblia, ore. O cristianismo é um transbordar natural do que o meu coração entendeu. E aí é leve, aí é fácil, aí é transformador. E aí você não consegue não falar com a pessoa sobre o que Jesus fez na tua vida. Aí a pessoa está perdida e fala, mano, eu estava perdido, eu fui achado. E aí a pessoa não sabe o que fazer, você fala, eu conheço alguém que sabe. Eu não sei o que fazer, mas eu conheço alguém que sabe. Vamos conversar com ele que ele te ajuda. E aí é natural, é transborda. Quando o nosso coração é transformado, isso transborda da gente. E, gente, é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de mais lista, não precisa de mais afazeres, não precisa de mais regras. Precisa de gente transformada para a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, que sai e compartilha isso. Que sejamos nós essa igreja, amém? Amém. Desculpa eu me empolgar aqui, mas comecei olhando essa mensagem essa semana, falei pro pessoal do louvor, falei, cara, mamão com açúcar, né? Mulher da adúltera lá, história, claro, pô, quem não souber pregar isso? Comecei a estudar, falei, Deus, eu não sou digno de pregar isso. Não sou digno. Como que eu vou pregar isso suficientemente bem? Não sou capaz. Então eu faço a melhor papel que eu posso fazer e oro que o Espírito Santo pegue daqui e leve para o seu coração e transforme a sua vida e a minha. Amém?